Galera, bom dia! Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira, 7h04 da manhã. E às quintas-feiras temos o quê? Nós recebemos smartanos que estão fazendo acontecer no mundo dos leilões. Nossa convidada de hoje é a Valéria. Valéria, gente, é smartana da turma 31, turma recentíssima. E a Valéria já arrematou 15 imóveis, galera. A Valéria já me contou que, não, já tinha arrematado antes, mas depois que eu entrei na comunidade Smart, os meus resultados aceleraram. Eu comecei a fazer parcerias, eu deslanchei. Então eu falei, Valéria, eu quero que você conte essa história ali, no Instagram, para inspirar quem ainda não destravou, quem ainda nem entrou no ecossistema Smart, quem ainda acha os leilões legal, mas ainda não faz dinheiro com os leilões, e aqueles que estão no ecossistema, mas que por uma razão ou outra não deslancharam ainda. Então tenho certeza que vai ser uma live inspiradora. Compartilhem aqui, tá? Essa live com quem vocês gostem, amigos, familiares. Enriquecer é bom, enriquecer, tá? As pessoas próximas também é melhor ainda. Concorda comigo? É churrasco com todo mundo levando picanha, tá bom? Então a gente fica feliz com as pessoas próximas da gente levando a mesma vida, enriquecendo, prosperando junto com a gente, tá joia? Bom, Pedro. Eu Boa tô noite, joia, boa Valéria. E noite você? Tudo bem? tudo. Boa noite a todos vocês, esmartantes também. Estou muito feliz de estar participando aqui da live de vocês. É um sonho participar dessa live, apesar de eu ficar meio tímida, assim, com vergonha, mas eu acho que faz parte. Com certeza faz parte, não tem nada disso. Daqui 3 minutos eu tenho certeza que a vergonha já passou, tá bom, Valéria? Combinado, então. É isso, gente, porque é tranquilo. Falar do que a gente faz no dia a dia, né? Para um arrematante que está feliz, entusiasmado com os resultados de leilões, falar sobre os seus resultados, falar sobre a história dos imóveis, cada um rende um caos, uma história legal, então é super tranquilo. Comecinho, fazer uma live, a gente fica nervoso e logo, logo, experiência aí, quem já recebeu mais de 100 smartanos nessa live, logo, logo você já está destravada, Valéria. Então, a casa é sua, a casa é dos smartanos, fique à vontade. Eu que agradeço de você estar aqui presente para contar a sua história e inspirar colegas. Valéria, vamos lá. Iniciando, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Valéria, né? Qual é a cidade que você mora, qual é a sua profissão de origem, e aí depois você fala para a gente assim, como que foi que você conheceu o mundo dos leilões? Combinado. Eu sou Valéria, eu moro em Arcos, Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha do interior. Não tem nem 50 mil habitantes aqui. Eu sou dentista de formação, trabalho com odontologia há mais de 20 anos, muito tempo. Aí eu queria uma profissão que me desse liberdade de estar onde eu quisesse. E isso eu confirmei uma vez indo para a praia e trabalhando da praia com meu notebook. Para mim, não teve nada mais libertador e a certeza de que era isso que eu queria mesmo. Eu conheci o mundo dos leilões, não foi pela Smart, eu tinha feito um outro curso antes da Smart, aí eu tinha arrematado 6 imóveis antes de entrar na Smart. E na Smart eu entrei, não sei se foi em junho ou julho, então basicamente um pouco Três tempo meses depois, atrás. aí eu arrematei mais um depois da Smart. Mas isso aí tem um segredinho, que é o Uhum. poder das cotizações, porque sozinha eu não conseguiria nunca arrematar esses imóveis. E outra coisa também, os meus amigos smartanos, que eu falo que não são smartanos, são amigos mesmo, parece que a gente se conhece há muito tempo, e a gente conversa todo dia, às vezes eu converso mais com eles mesmo do que com os meus parentes. Principalmente a Eliette, que foi a minha primeira, que eu cotizei com ela, da Bahia. Nossa, Baiana, É desse, é desse jeito, Valéria. A gente acaba ficando ali no WhatsApp, formando amizades, formando os grupos, são os sócios, né? A gente chama, poxa, são sócios, compram um imóvel junto com a gente, são sócios. E eu fico feliz de você ter entrado na Smart há tão pouco tempo, 3, 4 meses, e já tá ali com esse espírito da Smart. Ó. Inclusive tá aqui nessa caneca, tá? Para vocês aí deve aparecer espelhado, mas tá escrito aqui, ó, juntos
vamos mais longe, tá? Então, Isso. é esse o espírito da Smart, galera. Juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. A Valéria está aqui retratando para a gente, então, que já tinha o conhecimento em leilões, já tinha feito outro curso, mas que entrou na Smart e com o poder, então, das parcerias, alavancou os resultados, então. Isso. Aí eu comecei, só que primeiro eu já tinha rematado 6 antes, né? Antes da Smart. E aí eu tenho, nossa, tem colegas da Smart que não abro mão deles. A gente conversa e assim, não só coisas de leilão, coisas assim da vida, sabe? Igual às vezes a gente está passando alguma dificuldade. Aí eles, o que está acontecendo? O que você está precisando? Sabe? Aquele espírito de amizade mesmo, sabe? E que é muito, muito, muito bom, muito gratificante. Conte Então, pra a minha gente, história. então, Ah, Valéria, outro um detalhe pouquinho também, desse. só um Diga. minutinho, Pedro. Esse final de semana agora, passado, sábado, eu fiz a prova do Cresci, aí eu consegui tirar o meu certificado de corretora, porque eu vejo que um dos gargalos para a gente comprar imóvel é a venda, entendeu? Perfeito. Ótimo. Gente, a gente vai evoluindo, né? Conhecimento nunca é demais e a gente vai aperfeiçoando, a gente vai se empolgando. Tá aí a Valéria, que é dentista de profissão de origem, tá? Já se entusiasmando ao ponto de não só virar investidora, né, profissional em leilões de imóveis, mas como de também tirar o Cresci para começar a atuar, fazer a venda tanto de imóveis próprios quanto, ó, a gente sempre alerta, arrematante bom pra caramba é aquele arrematante que tá sempre com o imóvel garimpado, tá sempre com oportunidade. E a gente não tem dinheiro infinito. Então, trabalhando com conhecimento, a gente pode, além de ganhar dinheiro arrematando, a gente pode ganhar dinheiro assessorando. Fico feliz aí com essa conquista desse final de semana. Tá aí, ó, a Kátia entrando também. Então, Smartanas de sucesso acontecendo, né? Demais. Mas conte pra gente, Valéria. Você falou que já tinha feito um curso antes, que já tinha arrematado 6 imóveis antes. Isso foi há quanto tempo atrás? Quando é que você conheceu o mundo dos leilões? Você consegue lembrar assim? Há quanto tempo? Sim, foi mais ou menos em agosto de 24 Agosto de que eu fiz. 2024. Aí que eu fui arrematar meu primeiro imóvel, foi no dia 31 de agosto de 24. Primeiro a gente nunca esquece, né? E se fosse para a gente olhar para o primeiro imóvel, você não arremataria mais, não. Hum, Porque, sério, o agora primeiro, que começou, termina. Conta pra gente então a história do seu primeiro imóvel. o primeiro a gente nunca esquece, e o primeiro a gente já arremata sozinha, em segurança total, sem saber nada, porque não tinha suporte, não tinha amizade, não tinha colegas para dar ideia. Então, o primeiro imóvel eu arrematei aqui em Minas, na cidade do interior. E esse imóvel, Pedro, por incrível que pareça, ele está agarrado até hoje. Por causa de. Eu arrematei à vista, foi no leilão, foi na venda direta online. E aí, esse que está o meu financiamento, eu fiz ele financiado, que é muito bom, gente, imóvel financiado. E aí, esse imóvel, aconteceram coisas por causa da desocupação dele, sabe, Pedro? Eu contratei uma advogada que não, não tinha conhecimento, então não foi legal. Conhecimento é tudo. E aí, depois eu transferi para outro advogado. O advogado muito bom, muito empenhado, mas quem falava para ele que era para fazer era eu, porque eu comecei a ficar com tanta ansiedade de não ver esse imóvel liberado, que aí eu comecei a estudar, estudei muito sobre desocupação de imóvel. E aí agora ele está naquele prazo de 60 dias para a liberação do imóvel, na emissão da Ok, posse. saiu a liminar. Espero espero que até meados de novembro eu tenha posse desse imóvel. Mas, assim, foi uma luta, ainda estamos em luta, mas em breve será resolvido. Entendi. Porque realmente deve ter tido alguns percalços, embaraços, porque já tem mais de um ano e agora que saiu a liminar para desocupação em 60 dias. É, isso aí, é porque também foram
Tipo assim, e quando eu entrei na Smart, eu tinha acabado de trocar de advogado. Aí eu falei assim, não, vou passar para a Smart. Aí eu iria ter que pagar 3 advogados, entendeu? Seria complicado. É, E aí eu falei assim, não, mas também falo que tudo tem um lado ruim e o lado bom da história. O lado bom é que você estuda e aprende. Aí, como se diz, se você for olhar para o primeiro imóvel, você não arremata mais, porque é sempre o mais complicado, mas que isso sirva de lição. Eu falo que em todos os imóveis tem uma lição a ser aprendida e você vai ficando mais preparado para os próximos. perfeito, e concordo plenamente. E a história de vários martanos, né, que no primeiro imóvel talvez teve algum percalço, mas apesar desse percalço, leilão de imóvel é tão bom, mas tão bom, Valéria, que em geral ainda dá um lucro, ainda dá um bom lucro. Por quanto que você pegou esse e por quanto que você espera revender ele? Olha, Pedro, eu peguei por 80, 100, isso aqui é o valor cheio, tá? Sem o valor do financiamento. 84.438, 84.500, esse, Uhum. esse, esse imóvel. E é um imóvel que está num bairro que o pessoal gosta. E claro que ele está precisando de pintura, precisando de muitas coisas. Eu ainda não consegui adentrar o imóvel, Uhum. mas espero fazer isso em breve, reformar e vender. Porque, inclusive, nessa cidade eu já tenho mais imóveis, e aí a gente já tem uma equipe, assim, equipe que eu Ah, falo, legal. pessoal que faz reforma, sabe? Que eu Opa, gostei bastante do empreiteiro, então é muito bom. Porque quando você começa a fazer, como você fala, escalar, você já vai adquirindo a equipe, você já vai adquirindo o, o construtor, né? Que é muito importante, principalmente ter um construtor de confiança, e também até mesmo os corretores para vender o imóvel para você. Apesar de eu ser corretora, você tem que ter um corretor na cidade que o bom da seu imóvel região. está localizado. Isso. Ó, só esse primeiro relato já está cheio de conhecimento para a gente comentar. Só para a gente finalizar, aí eu vou fazer alguns comentários. Você comprou lance então de 84. A expectativa de revenda é por quanto, mais ou menos? Ô Pedro, eu acho que até uns 210, se eu quiser sair rápido, porque 210 passa na segunda faixa, entendeu? Se eu subir muito, aí vai ficar agarrado na terceira faixa. Isso também é Sim. uma informação muito importante para quem não mexe com corretagem e não sabe as faixas dos imóveis, isso é interessante. Então, eu acredito que se eu colocar por uns 210 para depois que estiver pronto, né? Eu acho que eu consigo vendê-lo. Ótimo, ótimo. Então, gente, olha, ó, pegou por 84, vai revender por 210. Galera, mesmo a Valéria falando que é o primeiro imóvel, que ela não tinha tanta experiência, contratou um escritório de advocacia inexperiente, né, teve percalços que não precisava ter tido, mas faz É. parte do aprendizado, de 84 por 210, quem aí não esperaria um ano, né? Para conseguir ter o imóvel em mãos, para revender, aí vai tomar posse e tal, aí vai dar talvez, sei lá, um ano e 4 meses, Um um ano ano e não, seis Bruno, meses. não, foi mais de um ano. Eu falei errado aqui. Dá praticamente 2 anos já, Pedro, esse primeiro Ah, você tinha imóvel. falado agosto de 2024, foi agosto de É, 2023, então. 2006, isso. Eu falei Tá errado, vendo, gente? desculpa. Então tá demorando bastante, tá? Muito. Realmente é um caso assim que foge totalmente da curva, mas ainda assim, se colocar 2 anos de 84 para 210, não é a rentabilidade que a gente almeja nos leilões, porque a gente faz isso muito mais rápido em geral, mas ainda vai dar uma ótima lucratividade. O retorno desse, como a gente diz, o ROI desse investimento vai dar bom. A questão é que talvez a TIR, que é a taxa de equivalência mensal, que dá pequeno porque a operação se estendeu. Mas aí já é a primeira arrematação que ainda vai trazer lucro. A gente fala, ó, é difícil, tem que fazer muita força, tem que dar tudo muito errado para não dar lucro uma arrematação. A maioria das vezes pode dar até um lucro mais baixo, mas dá. Aí vamos lá para os aprendizados. Olha só. Primeiro, comentário da Raquel Miranda Rocha, sua sócia. Ela virou e colocou aqui: Muito. Meu primeiro imóvel foi ótimo, venda em Foi. menos de 4 meses. E a Valéria é minha sócia nele. Então, tá vendo? A Valéria, ela entrou
sozinha, fez a empreitada do primeiro imóvel sozinho, não saiu perfeito como ela era, mas olha como que a união faz a força e como junto você é mais forte, junto você vai mais longe. A Valéria, que é, aí sim, ela já estava mais experiente, se juntou com a Raquel, que era iniciante, e aí a primeira arrematação da Raquel já foi mais bem sucedida, gente. Esse é o Sim, espírito da comunidade Smart. Não é à toa, o Valéria, que toda nova turma da Smart, você sabe bem disso, vocês são colocados no grupo de WhatsApp com membros antigos que resolveram fazer a mentoria continuada. Por quê? Porque essa troca de gerações, digamos, de turmas da Smart, ela é valiosíssima. Vocês ali se conectam com smartanos que já têm mais experiência, outros com menos, e aí cada um, óbvio, vai auxiliar, né, como pode, do seu jeito, mas é uma sinergia muito boa, troca de experiência sensacional. Então, acho que a primeira lição fica aqui, ó, tá vendo como é que a união, né, faz a gente queimar etapas. A da Raquel já foi muito mais bacana. Um outro ponto, até o Fabrício falando assim, conte pra gente o que que a advogada fez de errado. Se você lembrar, depois você pode contar até pra gente que serve de experiência para os colegas. Mas um ponto que a gente viu foi lá em 2020, que a gente viu assim, poxa, uma das principais dores do arrematante é o tal da desocupação. Poxa, sim. então temos que ter um escritório especializado, né? Temos que fomentar isso na comunidade. Temos advogados na comunidade que se especializam. Para quê? Para que o arrematante saiba, tá? Que procurar um escritório especializado também pode encurtar caminho. É promessa de que ele vai fazer mais rápido do que outro? Não. A advocacia não é atividade meio, não é atividade fim. Ninguém pode prometer nada, você depende do judiciário. Mas o advogado que sabe o que está fazendo, ele pelo menos não vai cometer erros. Ele vai economizar tempos não cometendo erros, tá? Um outro é a mesma coisa, você pegar um ortopedista para operar seu coração, você não vai fazer isso. É a mesma coisa na advocacia, tem especializações. Então, hoje, a comunidade Smart tem smartanos que são advogados, tem um escritório de advocacia parceiro que atua para os smartanos, inclusive com preço fixo, que aí dá previsibilidade no cálculo de viabilidade de vocês. Valéria, respondendo o Fabrício, você lembra qual foi um equívoco, o que que aconteceu do advogado que começou com você? Sim, primeiro, erro foi meu de ter contratado uma Uhum. advogada tão distante. Segundo, ela, ela tipo assim, não parece, depois que contrata, que a gente sabe, né? Que eu também não tinha atinado para isso, que tem advogados especializados. Aí ela não foi má vontade dela também, não, porque ela também não tinha conhecimento sobre o assunto e também estava longe. E outra coisa também, o fórum dessa cidade, eu não pego mais nenhum imóvel se lá estiver ocupado, porque lá realmente eles não trabalham, entendeu? Eu já fui lá, eu pessoalmente já fui 2 vezes, o meu advogado já foi 4 vezes, entendeu? Então não é falta de empenho, porque Uhum. quando eu pego alguma coisa para fazer, eu sou muito empenhada, para não falar, para não falar dedicada, acho que é a palavra mais correta. E esse imóvel, e em questão disso, igual eu falei, o primeiro imóvel a gente pega, fica meio assim, depois a gente vai criando experiência. E com isso também foi bom que me deu uma base muito boa para aprender direito de desocupação. E em questão da desocupação da casa da Raquel, que são, eu chamo carinhosamente das minhas mineirinhas, que é a Raquel e a Sirlene, que a gente comprou depois, na cidade do interior, lá sul de Minas, essa foi bem mais tranquila. E aí, o que é legal nisso? Que a gente faz a interação entre grupos. Que eu tinha não, né? Eu tenho outro cotizante, eu quero falar o nome de todos, viu, Pedro? Porque são todos do meu Sim. braço. Que era do outro grupo, que não tinha nada a ver com essa arrematação nossa. Então, essa foi deixa eu ver aqui, foi a 10ª, a da Raquel. Aí a gente foi para fazer, comprou bonitinho, foi fazer a desocupação. Quando chegou na desocupação, quem estava lá era um rapaz que trabalha com segurança de festas, eventos. Então, para intimidar a gente,
ele mandou a foto do perfil dele segurando uma arma. Aí eu falei assim, vixe, vai começar de novo. Aí eu chamei esse rapaz que é do outro grupo, que é o Antonello, que ele é coronel do Exército. Aí, então, na foto do perfil dele, uma arma maior do que a do outro. E aí pedi, tem que ser. E assim, ele não fazia parte, ele é sócio de outros grupos que eu tenho, não fazia parte, mas ele vem em auxílio ao nosso grupo para ajudar, porque o nosso grupo só tinha mulheres e um rapaz intimidando a gente. Então ele foi, conversou, negociou com o rapaz e rapidinho, em questão de 1 ou 2 semanas, ele desocupou Tá com a vendo? ajuda Negociação amigável, mas com toda uma inteligência por trás, ó. Já viu que estava na base da intimidação? Opa, pera aí que a gente também tem um contato aqui que tem não só uma arma maior, mas digamos que tem uma autoridade maior que a sua, né? Isto mesmo. E isso é muito legal, que a gente pode aproveitar os dons de cada pessoa, de cada grupo, entendeu? E ele, o Antonello, ele se mostrou assim muito bom para desocupação, assim, já está contratado. E é muito Tá legal. vendo? Por isso, gente, que a gente sempre recomenda, ó, a gente vai aprendendo, vai ensinando vocês a fazer o mais possível de um contato buscando a desocupação amigável, tá? A desocupação amigável sempre vai ser a melhor alternativa, 80, 90% das vezes a gente consegue, a depender do perfil do imóvel. Tem gente que atua muito em POP, vai lá para 90, 95. Quem atua em imóvel de mais médio, alto padrão, diminui um pouquinho o sucesso da desocupação amigável. Mas a verdade é que boa parte das vezes a gente consegue fazer isso amigável, com uma boa conversa e tal. E isso é melhor, gente. Por quê? Porque você não pode. Às vezes você tem um ótimo advogado. A gente estava falando aqui anteriormente de um escritório de advogado, da importância. Não cometam o erro de não ir no especializado. Mas mesmo no escritório especializado, ele não pode te entregar resultado, porque ele depende da justiça. Né? A Valéria colocou aqui, não compra mais nessa cidade, porque a vara, a justiça dessa cidade é lenta, é demorado, acontece demais. Até aqui o doutor Flávio colocou assim, fala para mim qual que é o nome da cidade, que eu também não quero arrematar aí não. Então, gente, para não ficar na mão da justiça, empenhe-se na desocupação amigável. E aí a Valéria acabou de contar um caso de sucesso de um smartando que nem tinha comprado o imóvel, que nem estava, mas é de outro grupo, e auxiliou elas, tá, gente? Então, reunindo habilidades, isso é o dia a dia da comunidade Smart, reunião de habilidades. Normalmente forma-se um grupo em que um é bom de vendas, outro é bom de reforma, outro é bom no jurídico, e aí vai um complementando o outro. Gostei que você já passou para o 10º imóvel, Valéria, que é o imóvel com a Raquel. Se você quiser falar mais dele, porque ela falou que foi sucesso, bom falar mais dele. Não precisa ser em sequência, não. Inclusive, a gente não deve conseguir falar dos 15 imóveis. Então, seleciona para gente. Esse, por exemplo, que deu uma ocupação tranquila. Você falou que depois vai falar de experiência de reformas, que tem que conseguiu um bom grupo de empreiteiros. Seleciona uns que derem bons causos aí para gente. Esse aí Ah, pegou por nossa, quanto e revende por quanto, esse 10º da Raquel? ó, é a Raquel e a Sirlene, que são as minhas mineirinhas do coração, eu chamo elas de mineirinhas. Eu tenho as baianas, eu tenho as mineiras, aí eu vou dividindo assim. Aí a gente pegou por 82, 875. Aí tivemos as despesas, né, estamos fechando, é porque deu um probleminha, todos têm que ter um probleminha para poder você ficar mais esperto da próxima. Deu um probleminha da verbação. Então a gente está verbando, Goleirão já vai negativo. resolver, já vai ser resolvido, mas ele já está praticamente vendido por 180. Digamos, por Por 82, 82, revende tive, 180. À vista? foi à vista. Foi à vista que a Bacana. gente pegou. Aí o rapaz também lá desembolou rapidinho, o rapaz o empreiteiro desembolou rapidinho, o Antônio desocupou rapidinho, foi tudo rapidinho, só na hora de vender que viu que a verbação não estava na matrícula, que a gente está providenciando para fazer a venda, que está demorando um pouquinho também,
por eu ser corretor, outra dica. É, o pessoal está demorando, a Caixa está demorando para liberar um pouco o recurso, né, para os imóveis usados. E então, quanto mais rápido vocês fizerem a liberação dos documentos, mais rápido entre aspas, né, vai depender dos recursos da Caixa. E questão também, gente, é que tem muita gente, maioria, 77% da população brasileira economicamente ativa estão negativados. E isso é um problema, porque muita gente vê o seu imóvel, porque o imóvel que a gente comprou, eu e a Raquel, o cara saiu, ele levou tudo, levou torneira, fez uma limpa na casa. Só deixou sujeira, mas limpou não, deixou sujeira com força. Então, Acontece. Hoje em dia, técnica para vender pop. Primeiro aprova crédito para depois revender. Então, isso sim, aí que a Valéria está colocando é muito importante, tá, gente? Esse segundo caso, a Valéria já está contando aqui bons causos que dá para gente também debater e ensinar a galera que está aqui assistindo. Eu vou só fazer um parêntese, porque ah, a Maria Rosa colocou como comprar imóvel arrematado em leilão para morar na Zona Sul de São Paulo. Ó, a Zona Sul talvez vai ser mais disputado, mas a gente já pegou alguns imóveis em São Paulo capital, tá? Que eu dou recado para todo mundo que está aqui nessa live que ainda não é smartano. Assistam o evento A Fábrica de Milionários, segunda-feira. Então, Maria Rosa, tá aqui segunda-feira, evento Fábrica de Milionários. Só digitar aqui nos comentários, evento. E o detalhe, gente, o evento é gratuito, mas ele vai ser disponibilizado só para quem se inscrever. Então, cliquem aqui em evento, depois da live, você vai lá no seu inbox, entra no grupo de WhatsApp e se inscreva no evento. Recado dado, hein, galera? Mas vamos lá. A Valéria estava falando aí, então, que um imóvel pop tem seus percalços. Eu gostei que nesse caso aí já vai dar para a gente falar um pouquinho desse percalço. Ó, você vende, então tal do vende, mas não leva, não é, Valéria? Conta pra gente, pra galera, o seguinte, que você às vezes vai, faz a venda, né? Faz a promessa de compra e venda, só que todo mundo nessa faixa vai comprar com Minha Casa Minha Vida, e aí a Caixa está liberando o recurso subsídio de uma forma mais demorada. Conta aí sua experiência pra gente. se tiver subsídio, aí demora mais ainda É, para poder fazer a venda. Ainda mais se o subsídio for maior. Depois eu vou contar a história do primeiro que eu vendi de verdade, porque até hoje eu só vendi mesmo que eu recebi um imóvel, que foi já tem muito tempo. Agora o resto mas já está, como se diz, está encaminhado, mas eu ainda não recebi. Entendeu, Pedro? Eu estou com 3 imóveis encaminhados para receber, mas eu não recebi ainda por causa dessa demora da Caixa. Entendeu? digamos que é uma poupança forçada. Tá vendido, vai receber, mas a Caixa Uhum. demora por conta dessa demora na liberação do subsídio, né? Sim. Aí, Pedro, o que a gente estava falando? Que você me perguntou? Você estava explicando para a galera, então, como é que é essa questão do subsídio, galera. Basicamente é o seguinte, faixa um é até legal que você falou no começo da live Sim. sobre o teto de 210. Minha Casa Minha Vida hoje tem 4 faixas. Faixa um, faixa 2, faixa 3, faixa 4, tá? A faixa 3 e a faixa 4 não tem subsídio. Então, tá? Não tem demorado. São imóveis acima lá dos 210 mil que a Valéria falou. Agora, faixa um, faixa 2, que é até 210 mil de revenda, né? Mais ou menos. Vocês têm um subsídio. Vocês não. O comprador que vocês vão revender tem um subsídio. E os juros também é baixo, tá? Então fica atrativo. Você consegue vender igual pãozinho quente um imóvel desse. Qual que é o detalhe? É que Vai se demorar. a Caixa está com fila para liberação de recursos subsídios, então tem demorado 1, 2, 3, 4 meses até para liberar recursos de subsídio. Então você vai lá, faz a venda, a pessoa aprova o crédito da pessoa, tudo certinho, mas fica na fila da Caixa. E às vezes você pode até virar e falar assim: o subsídio é pequeno, o subsídio, sei lá, é R$ 4.000, R$ 8.000. Aí você fala assim: não.
Então eu libero o subsídio, eu quero receber meu dinheiro, ô fulano, eu mesmo te dou os 8.000 reais aqui. Não Não dá. libera. A Caixa segura, tá? Ela quer dar o subsídio lá, o governo federal quer dar o subsídio para o Quer comprador. falar que é Então, às bonzinho. vezes, isso. Então, de fato, às vezes acaba demorando, mas como a gente diz, é uma poupança forçada, porque a venda está feita, o imóvel está ali, vai ser entregue, e aí você vai receber o dinheiro depois corrigido monetariamente. Mas Sim. faz parte. Um outro detalhe que a Valéria falou desse imóvel foi a questão aí do pós-arrematação, de você ter que averbar ou um leilão negativo, ou averbar uma baixa de gravame, etc. Então, um arrematante smart, ele já vai se adiantando nessa parte para economizar tempo, porque senão o imóvel fica com o interessado, mas o imóvel ainda não está pronto para ser repassado para outra pessoa. Às vezes acontece também, faz até fila de gente esperando o imóvel terminar de regularizar, né, Valéria? Sim. E os imóveis que a gente arruma, que agora eu já aprendi também, que agora eu já sei a lista das exigências do engenheiro da Caixa, eu arrumo a lista, mas eu arrumo mais bonitinho ainda, para poder ser vendável mais, para a pessoa crescer os olhos e ficar mais interessada. Então, fica muitas pessoas, igual eu estou com três imóveis que já estão a ponto de venda, muitas pessoas interessadas, mas não, a maioria está negativada, é isso que eu falei no início, entendeu? E esse que eu vendi, foi o único que eu recebi de verdade, a pessoa teve subsídio, Pedro, de 20, não sei se foi 20 ou 21 mil, entendeu? Aí demorou para eu receber. Agora a Caixa já não está liberando, já percebi que ela não está liberando esses valores de subsídios tão altos. Eles estão liberando na faixa de. O máximo que eu vi até agora, que eu estou mexendo, já estou fazendo estágio, foi 6 mil. Aí o resto é 1.000, 1.800, 1.200. Mas se a pessoa tiver direito a subsídio, a Caixa não libera antes. Porque eu acho que é meio que uma propaganda que eles fazem, entendeu? Desse, o subsídio do governo. Propaganda do governo federal, eu acho É também. o Não estado sei. paternalista ali que ele fica, Isso. não, peraí, eu não vou liberar sem o subsídio. Não existe mecanismo de virar, não, Estado, calma aí que eu pago o subsídio. Não, ele quer garantir o subsídio de até 54.000 reais, a depender da renda da pessoa, a depender do valor do imóvel, etc. Então, faz parte, a gente faz parte do jogo do investidor, né? A gente já reclamou disso com os integrantes da Caixa quando a gente teve a oportunidade do Smart Experience. Eles falaram que sabem disso, mas que é coisa que depende de alteração de lei e tal. Então hoje a gente joga o jogo como ele é jogado. O que importa é você saber que sim, o mundo pop dá lucro e que o mundo pop vocês estão conseguindo vender. Mas demora, tem uma fila. Então entendam isso como uma poupança forçada, mas no final sai lucro de 50, de 100, 150, 200%. Então vale a espera, tá, galera? O Elton, até para terminar esse assunto, a gente passar para o próximo, que eu gostaria que você falasse de Uhum. reforma, parece que já aconteceu nessa casa. O Elton perguntou assim: esses que estão esperando subsídio, você já deu posse para a pessoa ou espera a Caixa liberar? É um dilema, tá? Dos martanos, é legal você falar como é que você tem lidado com isso. Não, Elton, não faça isso. Deixa eu te contar. Eu, só, eu tô falando só de coisas atrapalhadas. Elton, não faça isso. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tenho um apartamento aqui em Minas também. Que aconteceu? A, o cliente foi aprovado, tudo bonitinho, foi assinado o contrato dia 4 de junho, nem julho, não é? Então, depois que assinou o contrato, o cliente paga a caixa, né? Paga que ele comprou financiado, paga a caixa, paga o ITBI e paga o cartório. Aí, nesse meio tempo, ele pagou os negócios lá da caixa certinho. A hora que foi para pagar o ITBI, ele adoeceu. Aí ele adoeceu, não conseguiu pagar o ITBI, ficou enrolando para pagar o ITBI. Depois, agora, ele ficou sem dinheiro, então ele teve que fazer um acordo com o chefe dele para mandar ele embora, entre aspas, para ele poder receber esse recurso, para ele poder pagar o cartório. E se o cartório não liberar o dinheiro, não liberar se o cartório não liberar o registro para a Caixa não libera o recurso para você.
Então, se eu tivesse deixado essa pessoa entrar no apartamento que ele já está pagando as prestações, ele não iria se esforçar para poder pagar o cartório, para o cartório liberar o registro para a Caixa me pagar. Então, não façam isso. Muito bem Experiência. colocado, Valéria. Você tira o incentivo ali, a pessoa, se ela não está na posse do imóvel, ela está doida para entrar, está doida de deixar de pagar aluguel, entrar. Então, ela vai ter o interesse de terminar os trâmites burocráticos até lá. Fora outras questões, igual o Douglas falou aqui, ó, chegou a fazer uma promessa de compra e venda com alguém, mas antes da Caixa liberar o financiamento, a pessoa mudou de emprego ou perdeu o emprego. Então, Sim, né, pode acontecer coisas no meio do caminho que ali é um tanto quanto complicado e arriscado liberar a posse de antemão. Já vi casos de arrematantes liberando? Sim, tá? Mas casos extremos, talvez assim, é uma área meio perigosa, você prefere alguém ocupando o imóvel para estar vigiando o imóvel, etc e tal. Mas cada caso é um caso, mas em geral vale mais do que a Valéria falou. Evite de dar posse, porque pode ser que dê problema. Valéria, eu não sei se você quer já falar nesse imóvel ou em outro, mas fala um eu já pouquinho pra dei gente. posse, Pedro. Eu já dei Hum, posse para a pessoa, mas foi assim. Eu já sabia quanto, eu já tinha feito o cálculo mais ou menos quanto que ia ficar o cartório. Exemplo, eu chutei, não sabia o cálculo exato, mas assim, diante da tabela, diante das coisas, você tem uma noção de quanto que fica o cálculo do cartório de registro. Aí, o que que eu fiz? Eu, a pessoa foi, me passou R$ 3.000. E aí o cartório ficou em 2.800. Mas eu já estava com o dinheiro do cartório na minha conta, que ela tinha passado antes, entendeu? Aí depois, na hora que saiu a guia do cartório, eu paguei e devolvi a diferença para a pessoa. Aí eu dei posse para ela. É um, é pronto. um acordo bom de se fazer também. É isso, tem que jogar calçado. Então se resguarde se for o caso de entregar a posse. Daí, não sei se você quer falar desse 10º imóvel, ou então escolhe um outro, para você Tá, falar para a gente o seguinte, de eventual reforma, que é legal, né? Depois que a gente pega o imóvel, tem imóvel que vai vir prontinho, porque é só passar uma tinta e acabou. Mas tem imóvel que é legal, fazer uma intervenção que você, né, agrega tanto valor quanto liquidez nele. Quer falar de algum que você teve que fazer uma reforma já? tá, deixa eu só começar pelo começo. Os meus primeiros imóveis, quem fez a reforma foi eu. Eu Ah, mesmo que pintei, sério, não é? Aí eu chamei a minha filha, o namorado dela, chamei a comunidade, né? Minha comunidade. Aí a gente mesmo foi lá no apartamento, a gente mesmo foi lá no imóvel, limpamos, pintamos, e ficou uma gracinha, eu já estou ficando boa nisso, mas agora eu estou querendo mais mexer com o imóvel mesmo, com cotização e tudo, que eu já vi que aqui dá mais dinheiro do que ficar reformando, contrata que rende mais, né? Mas essa questão de reforma, até hoje, graças a Deus, as equipes que a gente chamou foi muito legal. Mas tem um imóvel aqui que eu quero chamar a atenção para a reforma, que foi um que a gente comprou também no interior de Minas. Aí a gente comprou um imóvel terreno grande, localização boa, tudo ótimo. Falei assim, vai dar bom, né? Não deu bom também, não. Porque o Pedro só está rindo. Porque quando a gente chegou, o imóvel estava desocupado. Ainda estamos fazendo a documentação dele também. Mas aí, como já está desocupado, então já passamos para dentro. Isso é importante também vocês fazerem isso. Aí chegamos lá, o imóvel não está bem estragadinho, sabe, Pedro? E a sei. gente ficou em dúvida o que faria com esse imóvel. Chamamos os arquitetos, o pessoal da construção lá dessa cidade, e aí eles falaram assim, não, não tá legal. Passa trator, vende terreno. Ou então vende pelo preço que vocês compraram no leilão e vai para a próxima operação. Aí nós chamamos a nossa amiguinha Carla Rocha. Aí ela está apoiando a gente está já decidiu já agora, porque antes estava naquele
negócio, decide qual projeto que vai fazer, qual que não vai. Então, esse aí eu acho que eu vou ter muito aprendizado, porque esse aí eu quero acompanhar de perto, porque a Carla Rocha está empenhada em nos apoiar nessa empreitada. Aí eu falei assim, mais um para o conhecimento, Mas entendeu? vocês aí nesse pegou por quanto? O que que vocês estimam em gastar de reforma? Qual vai ser o foco da reforma? Pois é, porque lá também é assim, Pedro. Lá tem um teto, porque apesar de ser um bairro bom, você não pode gastar muito recurso naquele, porque as pessoas vão gostar de morar naquele bairro. Mas só que tem outros bairros melhores, que eles conseguem, com o dinheiro que ela compraria naquele bairro, ela compra em outros bairros. Então a gente não pode ultrapassar aquele teto. A gente comprou ele por 183.600. Aí esse eu não vou saber te fazer conta, não, só depois. Aí a Carla estimou uma obra no valor mais ou menos de 80 para gente, entendeu? Para não ultrapassar o teto. Mas isso aí tá cenas dos próximos capítulos. Isso aí a gente vai ter que ver, olhar para aprender, para a gente saber como que a gente vai fazer para os próximos, entendeu? E vai ser Bacana. muito aprendizado. Eu acho que esse a gente vai ter muito aprendizado da Carla Rocha, ok? É o aprendizado, gente, aí que vocês vão ter que ter de reposicionar o imóvel, né? É, Ver qual que é o limite desse bairro de valor, de imóveis de valor na região e reposicionar ele dentro do limite do bairro. Não adianta colocar uma mansão num bairro que não aceita imóvel acima de 500 mil, por exemplo. Então, é esse aí, por exemplo, 180 mais 80 de reforma, 260, mais custo, não sei o que, 300. Poxa, tem que ali conseguir aí pelo menos uns 450 mil nele ali, né, para valer a pena. Então, é a ideia de reposicionar. Às vezes você entra no imóvel, você não reposiciona ele, se ele não tiver muita liquidez e tal, vai demorar a vender. Então, vale a pena despender uma reforma, não é só para agregar valor, mas é para agregar liquidez também. Valéria, você falou para gente aí, eu acho quase todos que você citou, você que é mineira de Arcos, citou para gente imóveis em Minas Gerais, no interior de Minas. O pessoal ficou até curioso, fala cidade e tal, não sei o quê. Eu vi que você falou interior, ok. Agora, conte pra não, gente, com essa força, eu tô vendo que você tem sócio pra caramba. Toda hora aparece aqui no chat um sócio. Você falou que tem as amigas baianas, etc. Apareceu aqui a Jaquilma, colocou aqui no seu nome, né? Tá aqui, a Jaquilma colocou aqui. Conta o nosso de Feira de Santana, que está desocupado e já está em reforma. Quer contar sobre esse? claro que eu conto. E na Bahia, vocês estão falando que é só em Minas, não é não, gente. Tem as minhas baianinhas do coração, que é a Eliette, que foi a minha primeira. Como você disse, a primeira a gente nunca esquece. E ela é, assim, super parceira. E ela é empresária lá na Bahia. Então, ela vê os imóveis com um olhar de empresária, que é muito legal. A Jaque, que é a Jaquilma. Nossa, muito 10. Ela trabalha na Petrobras. E os baianos têm uma energia muito forte. Deixa eu falar das baianas. Tem a Débora, não, falei, a Amanda, a Carol e o Ed também, que são lá da Bahia. O Ed é corretor lá. Então a gente comprou 3 casas, eu e a Jaque estamos nas 3. Esses outros estão em uma só. Aí a gente comprou, não 3, não, 4. 4 casas, não estava esquecendo da Quatro outra casas aqui. já, talvez já está começando a 4 casas na Bahia. Hã? perder as contas. Tem aqui, ó, o Paulo Henrique, só fazendo parênteses, o Paulo Henrique, que é o Paulo Tano, lá do Japão, falou assim: ó, quer um sócio do Japão também? Não fica restrito só Zero. aos sócios da Bahia, não. É isso, gente. A gente vai pegando e esmartando do país inteiro. Tô vendo aqui também a sua sócia Raquel falando, ó, acertei na mosca. Tá aqui, ó, a previsão de vender esse que ela falou é de 450 mil. Então, fiz os cálculos aqui rapidinho e acertei na mosca. Mas vamos lá, 3 ou 4 imóveis, conta aí desse imóvel que a Jaque falou da Bahia. Aí a gente pegou lá na Bahia, então ele já está praticamente pronto, sabe? Eu vi o videozinho ontem, tá ficando bonitinho, uma gracinha, e aí a gente reposiciona o mercado. Isso que eu falei, que a reforma, gente, é muito importante. Vocês têm que se atentar aos requisitos do engenheiro, mas sempre faça uma coisinha a mais para poder chamar a atenção.
Então, os nossos imóveis, eles chamam a atenção, eles ficam bonitinhos. As pessoas ficam querendo. Só tem aquele probleminha do pessoal negativado. Mas esse imóvel lá, que é da Bahia, tem dois que já estão, bem dizer, pronto, quase pronto para a venda também, entendeu? E tem outro imóvel que ainda está que a gente pegou em financiado também, e foi no financiamento no nome da Jaque. Muito obrigada, Jaque. Um abração. Fica com Deus. Ou aquele E esse sócio que tem crédito, hein? É aquele amor, tem, ó. Crédito tem na mesmo. comunidade vale mais que dinheiro, né? É verdade, eu não tenho dinheiro, eu tenho é sócios ricos, graças a Deus, é verdade. E aí, já que a gente pegou um lá em Feira de Santana, e esse imóvel, eu acho que vai dar bom. Não é falar só ruim, não. Porque esse imóvel, ele é um imóvel com uma frente, né? O pessoal fala uma frente grande, e parece que o casal se separou, e a gente ainda não adentrou ele, ainda está na fase de documentação. Então, a gente tá meio que dividindo o imóvel, sabe? Aí vai dar, se comprar um, leva dois. Aí vai dar bom, entendeu? Esse é muito legal. E tem outro lá na Bahia também, que a Jaque está arrumando. Então a gente faz assim, a gente coloca hora no nome de um, hora no nome de outro. Igual lá na Bahia não tem como colocar no meu nome. Elas que estão lá é no nome delas e a gente vai. E também a Receita não aceita, não vê, te olha com olhos grandes se você tiver muito imóveis no seu nome. Então, até falei que eu não poderia ter imóveis mais no meu nome. E falando de reforma também, gente, igual eu comprei um POP, casas populares mesmo. Aí cheguei lá, todo mundo lá faz só murão fechado e portãozão fechado. Eu, não, eu quero grade. Aí eu coloquei grade, outro detalhe, compra grade em, em ferreiro, né? Mas compra grade de segunda mão, vocês pintam, ela fica bonitinha. Plantei um tanto de plantinha. Gente, todo mundo que passa fica doido com o imóvel, entendeu? Tá vendo? Ponha plantinha no imóvel que vocês vão ver que vai dar bom. Não faz só aquele trem concreto puro, não, que se você tem que colocar uma alma, um É QI, uma um atenção para a coração no fachada imóvel. que é o cartão de visitas da casa, né, Valéria? Sim. Aí eu gostaria de falar também do meu imóvel que eu comprei para mim. Tá. Esse Eu quero imóvel, que antes que você fala esse, que aí nós vamos finalizar com esse imóvel, eu quero comentar aqui o tanto, acho que nós vamos ter que abrir um curso com a Valéria de como fazer sócio, sabe? Porque já você falou das sócias mineirinhas, das sócias baianas, mas já apareceu aqui o Franca, corretor de imóveis, já está aqui sim, aparecendo ó, outro mineirinho, o Bruno Stalin, falando aqui, ó, Valéria, conta do nosso galpão em galpão. Goiás, que já vamos receber o aluguel no primeiro mês. Então a Valéria, ela está levando a sério, tá? O lema da comunidade Smart: juntos somos mais fortes, juntos somos vamos mais longe, tá, galera? Tô achando assim sensacional o tanto de parcerias e é isso. O ideal é flutuar, ter vários sócios. Sempre isso é resultado. Se você está tendo vários sócios, é porque você está trazendo valor, né, para os Sim, grupos, para os sócios. Isso é importante, ser interessante antes de ser interesseiro, né? Mostrar, ó, eu tô aqui, tenho a agregar ao nosso grupo, vou ajudar de tal e tal forma, tem essa expertise. E isso responde um pouco da pergunta do Joseval.marques. Colocou aqui, quem não é da área fica achando estranho. Como vocês fazem para comprar imóvel em outro estado e acompanhar? E eu tô vendo que o Joseval, inclusive, se eu não me engano, a fotinha dele tá com, com um capacete de obra. Não sei se eu estou enganado. Mas conta isso pro pessoal, Valéria, porque as pessoas acham estranho, poxa, você vai comprar um imóvel na cidade que não é a sua, como que você vai tomar posse? Como é que você vai reformar? E daí a gente ensina, dá para fazer tudo à distância. A gente tem smartanos no país inteiro, às vezes a gente encontra o smartano da própria cidade, mas mesmo sem encontrar o smartano, a gente consegue, né? Conversando com corretores da região, conversando ali, a gente consegue alguma pessoa para conduzir uma obra, para conduzir uma desocupação, etc. É isso que vocês devem estar fazendo, não é isso? sim. E igual você falou, Pedro, eu tenho facilidade em cotizar, em agregar pessoas, porque eu sempre dou valor
para poder gero valor para poder dar valor às pessoas. E engraçado, só um minutinho, nessa cidade que eu tenho 3 casas, que é no interior de Minas, que eu chamei, que eu já falei que eu tenho o construtor lá, para você ter ideia, no início, depois, né, que ele fala, antes não, ele falou assim, nossa, chegou uma doidinha aqui. Aí eu já cheguei, chegando, olha, eu quero ir, por favor, faça isso, faça aquilo outro, porque eu sou bem decidida. Aí ele olhou para mim e falou assim, chega uma mulher doidinha aqui, de caminhonete, com a caminhonete cheia de planta, cheia de material de construção. E aí, depois que a gente já reformou a segunda casa, ele mesmo quis cotizar comigo, sabe? Até o pedreiro, até o pessoal da obra já quer cotizar comigo. E isso eu acho legal, eu acho interessante. Tem um pessoal que eu sou doida para cotizar com eles, eu só ainda não cotizei porque agora não estou tendo recurso, mas eu sempre faço garimpagem. E agora eu vou contar a história do Gustavo e do Antonello. Esse é do galpão que a gente tem lá em Goiás, que a gente comprou agora, o galpão, muito legal o galpão. Aí, tipo assim, só claro que tudo dá um trabalhinho, né, na questão da documentação. Aí deu, porque a gente era para comprar esse galpão, o Pedro, financiado, entendeu? Na plataforma da, do Banco Santander, estava financiado. Aí a gente Uhum. arrematou ele por lance único, mas financiado. Aí a hora que veio que a gente arrematou, não pode ser financiado, não, porque esse não é do Banco Santander. Esse é da negócio lá de seguradora, ou como é que chama? Consórcio. Consórcio. Acho que é consórcio mesmo. Do Santander, tem que ser à vista. Aí você imagina a surpresinha, né? Aí corre para arrumar. Ah, não, mas aí tem que ser aquele leilão condicionado de Santander, que tem que esperar. Aí não sei o quê. Mas aí agora já tá dando bom, sabe? Que agora a gente já tá, já pagou o ITBI, e aí agora a gente já vai para a parte de escrituração. Inclusive, isso que a gente está com um pouco de dúvida, porque a gente não tem ninguém em Goiás para poder fazer isso. E o cartório está exigindo que tenha um endereço em Goiás, né? E se a gente fizer em Minas, aí eles falam que tem que pagar 2 vezes, é isso mesmo, Pedro? Já fazendo pergunta. Porque eu É, sempre gosto de fazer pergunta. não, é porque o Como que estado do funciona? Goiás, ele tem o normativo dele, que ele fala que se a escritura for feita num cartório de fora do estado do Goiás, que você não tem que pagar 2 vezes, mas tem que pagar uma taxa de um fundo do Tribunal de Justiça lá do estado do Goiás. Então, acaba que você tem essa despesa a mais se fizer fora, sabe? Então, de fato, quando é no estado do Goiás, a gente prefere, né, buscar um cartório lá da região. Então, ligue para o cartório da região, da cidade lá, do Mas é imóvel exigir, e. hum, mas é exigir para a gente comprovante de endereço lá. Olha, primeiro que isso aí não é pertinente, porque na resolução lá do CNJ fala que tem que ser num cartório de notas da cidade do comprador ou do imóvel. Então, na cidade do imóvel, você pegando um tabelionato de notas, tá resolvido, tá? Segundo, gente, Entendi. dá para resolver essa questão de, não tem um smartano na região, tem diligente para contratar, para fazer isso. Recomendo, não só para Valéria, mas para todos que estão assistindo aqui, eu vou dar um brinde para vocês. Só digitar aqui embaixo pós, tá? Que eu vou enviar um mini curso para vocês de pós-arrematação, gente. Eu gravei um curso em pós-arrematação, onde eu descrevo tudo, por exemplo, para lavrar uma escritura à distância, quais são as regras, tá, de circunscrição, como que você pode fazer, como você deve proceder. Então, só digitar aqui embaixo, pós, que eu envio para vocês em box, um mini curso de pós-arrematação, tá, Valéria? Mas legal saber, então, que Obrigada. vocês arremataram um galpão, e eu acho ótimo isso, imóveis comerciais já alugados, arrematar já para pegar um aluguelzinho bom demais, porque inclusive, até que se o foco não for alugar, continuar com ele alugado, mas o aluguel ajuda na revenda. Tem muita gente que é rentista, que só vai comprar esse Sim. galpão porque ele já está alugado.
Então, Claro. acho uma ótima, é boa, muita gente aí colocando pós aí para receber o nosso curso de pós-arrematação. Valéria, e aí a gente ficou combinado da gente terminar com o último caos. Você falou que um que você comprou para você. Esse eu quero escutar. Só dando recado para a galera que está digitando pós também, que se você ainda não é smartano, além de digitar pós, pode digitar evento e participar segunda, terça e quarta do evento. A Fábrica de Milionário, que vai ser um evento gratuito, mas disponibilizado apenas para aqueles que se inscreverem, tá bom? Então digite evento que também vai chegar lá no inbox de vocês, tá? O evento que vocês vão participar, aprender toda a caixa preta para você ser investidor de imóvel de leilão, vocês vão aprender nesse evento aí, combinado? Valéria, conte pra gente esse imóvel que você falou que você pegou para você. Tá bom. Só um minutinho, posso? Só um minutinho, Pedro, porque, tipo assim, eu não posso deixar meus sócios de fora, não. Eu tenho que Diga. comentar sobre eles, tá bom? Conte Então, aí tem a, todos os sócios, que aí o pessoal vai pegando o espírito do que é a comunidade Smart. Conte aí o nome dos sócios que não que- foram citados porque ainda. eles são, assim, são a base, a minha base. Então, tipo assim, eles já deveriam ter sido exaltados desde o início, falados desde o início, tá? Então, tem a Eliette, que eu gosto, que foi minha primeira, tem a Jaque, a Amanda, a Carol, o Ed, lá da Bahia, a Raquel, a Sirlene, que são as minhas mineirinhas, o Antonello, que é o meu coronel preferido, ótimo na desocupação, o Gustavo, que é aqui de Minas também, o Bruno, que também é do Galpão, o Gustavo e o Bruno, que é a nossa primeira arrematação de muitas juntos, se Deus quiser. O Claudinho, que é lá do Rio, ele arrematou na Bahia com a gente. O Daniel, que mora em São Paulo. Tem a Débora, a Amanda, a Fabrícia, a Lu, que também faz parte dos Tubarões, que é dessa casa lá de São Sebastião, que a gente está fazendo essa reforma com a Carla Rocha. Essas são as de São Sebastião. Agora tem uma na casa de. Vocês acham que é só em Minas e Goiás e coisa não. Eu tenho casa em Santa Catarina também, que é em Navegantes, que é com o França, com a Alicia, com a Márcia, com o Márcio, a Andréia, o Luiz Henrique, ok? E outra coisa também que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que é da Áurea. A Áurea faz parte aí dos tubarões com vocês, entendeu? E a gente troca muita figurinha. Ainda vou cotizar com você, Áurea. Se Deus quiser. Combinado? Valéria, show de bola você ter citado todos. Eu quero ver se alguém, assim como eu, contou. Eu contei aqui, eu vou falar o número que eu contei aqui. Vê se alguém aí, quem é que chuta quantos sócios que a Valéria citou aqui. Coloca no chat para mim, gente, se vocês contaram ou chutem aí quantos sócios. Eu fico maravilhado o poder dessa comunidade Smart. Gente, eu, Pierre e Renan, a gente começou a arrematar imóveis em conjunto. E não foi à toa. Na época a gente viu assim, poxa, entrar nessa empreitada sozinho é complicado, né? Nós três juntos, a gente tá aqui um apoiando o outro, um tira a dúvida do outro, um é você formar convicção, gente. É sempre bom você ter uma segunda opinião. Então, a gente viu isso e difundiu. A ideia foi criar comunidade, tanto é que depois disso as nossas arrematações melhoraram demais. Então, hoje, a comunidade virou um monstro que assim, a gente nunca nem imaginava, né? São cerca de 9.000 esmartanos. E aí, ó, eu fico feliz, fico emocionado de ver a Valéria citando tantos sócios, tá? Ó, teve gente que citou aqui 20, 13, 16, uns 30, 26, 22, 15, 28. Ó, quem chegou mais próximo, eu acho, foi o Reginaldo. Eu cheguei a contar 22, aí depois eu te voltei para 21, porque eu entendi que a Áurea que você falou por último, você quer cotizar com ela, mas ainda não cotizou, é isso mesmo? Sim, são 22 e a hora é 23. Ah, então pronto. Então o Reginaldo que contou certo. 22 sócios, galera. Fico emocionado e feliz com o poder da comunidade Smart. Vocês têm que enxergar isso, gente. Arrematar é bom demais, mas arrematar sendo smartando e dentro do semi-smart é outro patamar. É caro demais ficar fora da comunidade. O poder das parcerias, o poder do ecossistema te alavanca, torna sua arrematação mais eficiente, aumenta seus lucros, tá, galera? Então, Mas, Pedro, peraí, sensacional. Diga. deixa eu fazer, abre um parênteses aí. Mas isso eu estou aberta a muito mais, viu, gente? Oi.
Ó, só seguir aqui em Ó, cima, tá, gente? Valéria Teixeira, ó, 3329. Estão esmartando, chamem a Valéria aí para cotizar, que ela tá aí mas querendo agora eu tô mais e sem mais recurso. parceiros ainda, tá, galera? E feliz, igual você, as suas aspirações, você falando, ó, quero cotizar com a Áurea, que é tubarão, você mesmo com esse volume, os tubarões com o nosso Fernando Merli tá logo ali, né? Ah, você tirando Cresce, você querendo se especializar em assessoria, né? Se tornar uma assessora do futuro junto com a Marcela, também tá logo ali. Então, assim, as ambições da gente, quando a gente começa a rematar, a gente quer rematar o primeiro. Daqui a pouco a gente quer rematar 10. Daqui a pouco a gente quer viver disso, né? Eu tô vendo que a Valéria tá indo para esse caminho, né, Valéria? Sim, inclusive, Pedro, sem eu falar nada, eu já tenho 3 investidores que querem imóveis, mas só que eles querem imóveis muito específicos em lugares assim, é, difíceis de achar pelo valor. Eles querem pegar imóveis baratos, mas nessa região não vai pegar imóvel barato, sabe? Igual na região nobre de Belo Horizonte. Difícil. Mas eu já tenho encomenda, estou de olho. E tem outros lugares que são bem específicos esses imóveis, mas aí a Mas esse é o gente. papel, inclusive, do assessor, né? De virar e explicar Sim, para aquelas pessoas que estão querendo investir, falar, olha, deixa eu te alertar. A gente não olha para investimento com o olhar de quem quer moradia, não. Né? Não quer dizer que. Porque às vezes a pessoa, não, eu quero para morar. Você falou, beleza, podemos tentar, mas mas esse para é para morar na morar, região né? que você gosta. Agora, para investimento, o olhar é imóvel que dá lucro, não é imóvel que atende ao seu gosto, ao bairro que você gosta. Aproveitando o assunto, você tinha falado, pegou um para você, é para investimento, para moradia, como é que é? Não, esse é para moradia. Esse foi engraçado a história, porque, tipo assim, eu sempre garimpo, né? Que quem tá, quem tá nesse mundo tem que ficar garimpando sempre. Esse imóvel é na minha cidade, que eu comprei. Só que foi engraçado que, tipo assim, por mais que você garimpe, gente, não fiquem só vedado com o olho só naquilo, não. Abra sua mente. Sabe como que eu encontrei esse imóvel, Pedro? Que eu Hum, comprei para eu morar? Adivinha? Não vai adivinhar. Então, deixa eu falar. é. Eu já raramente escuto rádio, mas esse dia eu estava indo para BH com meu pai para uma consulta, aí o rádio estava ligado, eu escutei na rádio, leilão tal, na cidade tal. Aí eu já cresci o olho. Foi assim que eu encontrei o imóvel, na rádio, com Tá anúncio vendo? de rádio. Tem leiloeiro à moda antiga que ainda anuncia em rádio. Aí deu efeito. Deu efeito, porque eu não tinha prestado atenção e eu consegui esse imóvel que eu estou reformando ele. Porque ele estava bem estragadinho, sabe, Pedro? Mas é uma região muito boa aqui. Eu estou reformando. Se Deus quiser, em breve estarei na minha casinha. Ah, que ótimo. Então esse foi em Arcos mesmo, na sua cidade. Foi em Arcos mesmo, na minha cidade. Show de bola, Valéria. Fico feliz, porque a gente fala que o investidor não precisa preocupar com localização. Agora, óbvio, se a gente aprende a comprar imóvel barato e acha um imóvel barato na nossa cidade, que atende a necessidade da nossa família, morar nele é melhor que tem. Então, alguns esmartanos já tiveram esse privilégio. Parabenizo você, tá, por também ter conseguido pegar um imóvel não só para investimento, mas para moradia. Valéria, a live teve sensacional. Eu quero agora que você, em um minuto, dê um recado, tá? Para quem ainda está pensando em entrar nesse mundo dos leilões. Você aí que já veio de outros cursos, que já estava investindo antes de entrar na comunidade, fala para eles. O que, que você recomenda para quem está iniciando? O que, que você vê de diferencial aí na comunidade Smart para estimular essa pessoa a começar com o pé direito? Bem, gente, muita coisa para falar, mas vamos resumir aqui um tiquinho, né? Eu falo que participar de leilão de imóvel é uma excelente oportunidade. Apesar que agora, né, Pedro, tá um pouco assim, eu acho que a garimpagem tá um pouco difícil, porque eu acho que os imóveis subiram muito e tudo. É, a gente tem que se desdobrar, se reinventar para poder você achar um imóvel legal, igual eu falei do imóvel que eu achei na rádio. E, inclusive aqui na minha cidade também estão leiloando uma fazenda, mas só que eu achei caro, já fiz as diligências todas.
É presencial, um imóvel presencial, que é do clube, então eles têm leiloa. Mas leilão de imóvel é uma excelente oportunidade, mas a gente tem que estar preparado, tem que estudar bastante, e eu falo que a gente estuda, por mais que a gente estuda, a gente nunca sabe tudo. Eu estou sempre perguntando, questionando, tem que ser uma pessoa bem questionadora, mas só que o que você aprende é errando e acertando, é fazendo. E outra coisa também, e o principal aprendizagem, a gente aprende de 3 maneiras. Primeiro, estudando, estudar bastante. A segunda é com seus erros e acertos. Aqui eu contei, a maior parte foi dos meus erros. E ainda tem mais, tá? Não foi só aqueles, não. E o terceiro jeito da gente aprender é com o erro e os acertos dos outros. Esse aí não tem preço. Sai muito mais em conta. Você não precisa de passar pelo sofrimento, pela perca, tanto emocional como financeira, que você passa pelos imóveis. Então, e você dá dentro de uma comunidade, você aprender com as pessoas, não tem preço, gente. Agradeço muito o pessoal da Smart pela oportunidade e pelo carinho de vocês, tá? Não esperava ser chamada para essa live, de jeito nenhum. E o pessoal tá assim, fala um pouquinho da sua história. Eu falei assim, não, gente, eu sou peixe pequeno ainda tem muito que aprender. E Poxa, eu, de 15 coração, imóveis. obrigada por vocês. A gente que agradece você ter nos presenteado aí com essa live maravilhosa, inspiradora, tá, Valéria? Falou legal esse tripé aí, o aprendizado, tá? Aprendizado é o que vocês estão fazendo assistindo essa live, que além de inspiração é conhecimento. Aprendizado é participar de um evento igual o de semana que vem, tá? O evento segunda, terça e quarta, evento de conhecimento puro. Só digitar aqui evento que vocês vão participar do evento gratuito para quem tivesse inscrito, tá? E aprender, não com seus próprios erros, tá? Porque também você aprende fazendo, na prática a teoria é outra, mas aprender com erros e com acertos de quem já faz. Esse é um dos grandes vantagens da comunidade Smart. Você está cercado de 9 mil arrematantes, então você já tem gente que viveu de tudo ali. Se você passa por uma coisa que é novidade para você, não é novidade para o seu colega. Então, ótimas dicas da Valéria, tá? Não percam a Fábrica de Milionários, segunda, terça e quarta. Quem assistiu essa live, viu o resultado da Valéria, 15 arrematações, tá? Tá vendo aí as parcerias, o poder da parceria, o poder do ecossistema Smart, não pode ficar de fora do evento que vai acontecer segunda, terça e quarta, tá bom? Só digitar aqui evento. Valéria, grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Com Obrigada, Deus. tchau.